Fotos são momentos do passado que foram eternizados em uma imagem. Assim, mesmo sem qualquer palavra, fotografias são capazes de revelar histórias muito sombrias de uma maneira simples e direta. No vídeo de hoje você vai conhecer 9 dessas imagens que guardam passados tenebrosos. Antes de começar, não se inscreva de se esquecer e vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Fantasia tenebrosa. A primeira imagem que temos hoje é uma pessoa vestindo a máscara da Besta de Jersey, um assassino em série que aterrorizou as ruas de Nova Jersey. Suas principais vítimas eram crianças e mulheres, das quais ele atacava vestindo essa máscara de borracha horrorosa. O mais bizarro sobre esse caso é que Edward John Lewis era um homem casado que tinha uma vida bem estável com Joan, sua ex-mulher. Isso na mesma época em que ele cometeu esses crimes. Aliás, Joan era uma pessoa muito boa que tinha diversos projetos de caridade e o seu marido chegou até a ir em um dos eventos vestido de Papai Noel para brincar com as crianças. Ele foi preso em 1971 quando ele cruzou o sinal vermelho próximo à viatura de um policial ali e acabou sendo preso por tentar fugir do local. Agora, imaginem o que aconteceria se ele não tivesse se envolvido com esse encontro por um acaso com a polícia, né? Não dá pra explicar as atrocidades que ele poderia ter cometido. E essa foto nos revela muito sobre o quão cruel e sombria a mente humana pode ser se tentar. Sombras da morte. A explosão da bomba atômica que atingiu a cidade de Hiroshima, no Japão, em 6 de agosto de 1945, causou um efeito devastador. Isso porque seu núcleo atingiu temperaturas superiores a 50 milhões de graus centígrados, o que foi responsável por liberar cerca de 500 milhões de volts de energia, algo equivalente a 13 mil toneladas de TNT explodindo no mesmo instante, família. Esse desastre fez com que cerca de 70 mil pessoas desaparecessem de um segundo para o outro. Isso praticamente, né? Se isso já não fosse aterrorizante o suficiente, dependendo da distância que a vítima estava das explosões, seus corpos foram incinerados em uma fração de segundo, o que chamuscou o chão abaixo dos seus pés, criando uma espécie de sombras que marcam onde essas pessoas estavam. Os habitantes de Hiroshima passaram a chamar esses fenômenos de sombras da morte. Então, de certo modo, é quase como se as suas almas tivessem sido eternizadas no local da sua morte, para que fosse nos revelando o seu sofrimento e o tamanho da crueldade que foi cometida durante aquele desastre. Traumas eternos. Essa é uma foto muito emblemática da Segunda Guerra. A garotinha que estamos vendo é uma sobrevivente que foi vítima dos horrores dos campos de concentração, isso durante a Segunda Guerra Mundial. A foto foi tirada durante uma das suas sessões psicológicas, onde os médicos tentavam entender os estragos que aquele trauma causou na mente de uma criança inocente. Quando eles a pediram para desenhar a sua casa, a garota fez apenas rabiscos, que indicaram o tamanho da destruição psicológica que a memória do seu lar havia sofrido. Essa foto revela não apenas as maldades das atrocidades humanas, mas também como que sofremos durante a infância vai influenciar as nossas vidas e tomadas de decisão até o fim. Barco fantasma. Certo dia, próximo à costa dos Estados Unidos, um navio japonês apareceu do dia para a noite e começou a circular perdido. Pescadores norte-americanos que estavam saindo para trabalhar ali avistaram a embarcação e avisaram a guarda costeira do risco, né? Segundo esses homens, não tinha conseguido ver qualquer tripulação, indicando que aquela era uma embarcação fantasma. E isso acontece com uma frequência bem maior do que você imagina, viu? Onde barcos ou navios surgem em áreas costeiras navegando a esmo, ou seja, meio que a deriva mesmo, até que é notado que as embarcações estão vazias. Porém, o que ainda deixa muitas pessoas intrigadas com esse caso é que essa embarcação foi vista na costa dos Estados Unidos, mesmo sendo um barco japonês, o que é uma jornada grande demais para que ela tenha feito sozinha. Até hoje não há explicação exata do que aconteceu nesse dia, mas uma hipótese é de que eles foram atingidos por uma tsunami que derrubou a tripulação e empurrou o barco até a costa americana.
Esse é um de muitos casos que acontecem, deixando sem explicação o desaparecimento de muitas pessoas. Rastro de fumaça. Em 28 de janeiro de 1986, a humanidade compreendeu mais uma vez os riscos e custo de busca pelo progresso. A foto foi tirada instantes depois de lançarem o foguete Challenger, 73 segundos depois, para ser bem exato, fazendo com que o fotógrafo registrasse o momento em que ela explodiu. Esse evento ocorreu durante a corrida espacial da Guerra Fria, com os Estados Unidos disputando com a Rússia em busca pela conquista do espaço, marcada pela chegada à Lua. Com o acidente, os Estados Unidos sofreram um grande impacto nas suas chances de vitória, já que perdeu alguns dos melhores astronautas que já tiveram. A perca mais marcante desse acidente foi a Krista McAuliffe, uma professora de escola que foi selecionada entre mais de 11 mil participantes para se tornar a primeira professora a ensinar de dentro de uma espaçonave. Essa foto é um lembrete importante do quão arriscado é o avanço tecnológico na área, né? Já que em meio aos acertos existem os erros e imprevistos, o que em muitos casos acabam custando vidas. Pavores da guerra. As grandes guerras mundiais, assim como qualquer outro conflito armado da história humana, são palcos das cenas mais horripilantes que podemos imaginar. Mas só depois da era moderna que nós passamos a ser capazes de registrar as atrocidades desses conflitos, e isso em uma definição precisa e exata. Uma das fotos mais marcantes da Primeira Guerra, na minha opinião, é sem dúvidas a desse soldado, que foi registrado durante um surto psicótico em meio à trincheira. O homem havia sido atingido, estava com, enfim, um estresse acumulado de meses, estava tudo ali para essa situação estar acontecendo. Ele estava tendo um colapso nervoso, rindo descontroladamente. Na foto podemos ver um olhar monstruoso, indicando que o homem bondoso que algum dia habitou aquele corpo estava sendo eternamente traumatizado pelos terrores que ele vivenciava. A aparição misteriosa. Há alguns anos atrás, durante a comemoração de um ano novo, existia um grupo de turistas que estavam aproveitando a viagem normalmente. A foto foi publicada pela primeira vez por Richard Christensen, isso nas suas redes sociais em 2017, perguntando o que é que poderia ser aquilo. Na foto vemos uma criatura sombria e meio que alada, que parece ser grande demais para ser uma pessoa. Tirando quem alegou que a imagem era uma montagem, aqueles que acreditavam na aparição ficaram divididos se aquilo representava um demônio ou um anjo. Há também aqueles que sugerem que esse é um criptídeo, que é popularmente conhecido por conta do caso do Homem-Mariposa, uma criatura folclórica dos Estados Unidos que eu já falei aqui no canal, inclusive tá no card. Segundo Christensen, a imagem é um corte da foto original em que ele tirou junto com seus amigos, porém na hora eles estavam apenas ali no lugar curtindo, e só eles inclusive. Só que quando eles foram conferir a fotografia, aquela criatura também estava presente. Para preservar a sua identidade e a dos amigos, ele cortou a imagem, mostrando só a criatura. Até hoje não se sabe se o caso foi realmente uma lorota ou se a foto é real. Deixa aí nos comentários o que é que você acha sobre esse caso. Mumificação de familiares. Elementos estruturais que formam a base da cultura na nossa sociedade geralmente são mais difíceis de serem notados. Um exemplo bem simples de perceber como essas relações funcionam é o contato com a morte, né? Na nossa cultura, a morte é vista como um tabu, onde a gente evita ter contato com os mortos e aprendemos a superar as perdas seguindo em frente. Isso se reflete na forma de funerais, enterros, enfim. Porém, família, para outras culturas a morte não é um tabu de qualquer maneira. Assim, o fim da vida acaba sendo visto como uma passagem, um processo. Em algumas dessas culturas, elas até continuam tratando como se a pessoa continuasse ali, viu? E inclusive mumificando os familiares para ficar por perto. Surpresa na porta. Bom, se você tem aracnofobia, eu já vou falar pra você fechar os seus olhos, senão você nunca mais vai entrar num carro da sua vida. Eu acho que você não precisa nem ter pavor de aranha pra ficar aterrorizado com essa foto. Ela nos lembra de algo aterrorizante e sombrio, né? Mesmo vivendo dentro das cidades, a gente ainda precisa estar em alerta para muitos elementos da natureza, já que mesmo que a gente se proteja, ainda estamos próximos a outros seres vivos ao nosso redor. O problema é que alguns deles são insetos muito perigosos. Deixa aí nos comentários qual seria a sua reação se sentisse
visse algo na porta do carro e visse que é uma aranha ali quando olhasse. Eu, sinceramente, era sair correndo o quanto antes. Deus me defenderá aí. Bom, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Deixa nos comentários quais esses tópicos você mais gostou. A gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!